Bom dia, nono ano. Vamos continuar aqui hoje a nossa aula de literatura. Então, quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 65. Lá nós temos o exercício número 22. A obra do escritor brasileiro Guimarães Rosa influenciou autores africanos como Mia Couto e Ondiaki por vários motivos. Moderna linha de ficção do regionalismo, originalidade na criação de mundos, reinvenção da linguagem, imersão na musicalidade da fala dos personagens, criação de palavras novas e recuperação do significado de outras, empréstimo de termos de outras línguas, aproveitamento de provérbios e outros textos da oralidade, estabelecimento de relações sintáticas inesperadas, emprego de recursos poéticos, entre outros. Então, o Guimarães Rosa, ele foi muito importante para esses autores africanos, tá? Esses autores africanos, como Mia Couto e Ondiaki, eles tiveram muita inspiração, né, muita influência do Guimarães Rosa, né? Desde a maneira como escrever, algumas relações sintáticas, outros elementos da oralidade também. Então, vocês vão reescrever, vocês podem até fazer em duplas aí, em trios, conversem com o colega, mandem mensagem, se conversem. E vocês vão reescrever esse excerto aqui, usando a linguagem coloquial comum, sem recursos estilísticos. Então, vocês vão colocar na linguagem do dia a dia. Professora, é para escrever com erros? Não. É para colocar na linguagem informal, tá? Então, a gente vive repetido, o repetido e escorregável num minuto. Já está empurrado no outro galho. Então, vamos escrever todo esse excerto aqui do Guimarães Rosa de uma maneira como se nós estivéssemos falando esse trecho aqui, tá certo? Com a linguagem informal usada no dia a dia. Podem sintetizar também, vale, tá? Continuando aqui na página 66, nós temos o exercício 23. Na África, a mulher portadora de uma voz, aparentemente silenciosa e marcada pelo cotidiano, consegue se inscrever no espaço social e, ao mesmo tempo, transformá-lo. É o que podemos perceber no poema Lá no Água Grande, da poeta santomense Alda do Espírito Santo ou Alda Graça. Então, aqui, a Alda do Espírito Santo ou Alda Graça, ela ficou conhecida como uma das mais importantes poetas africanas de língua portuguesa. Chegou a frequentar a universidade em Portugal, mas teve de abandonar seu curso por dificuldades econômicas e atividades políticas. Depois ocupou alguns cargos de relevo nos governos de São Tomé e Príncipe. Foi ministra da Educação e Cultura, ministra da Informação e Cultura e também foi deputada. Olha que interessante. Então, eu vou colocar para vocês esse poema. Então, ouçam e acompanhem aí a leitura também. Lá no Água Grande. Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas batem que batem com a roupa na pedra. Batem e cantam modinhas da terra. Cantam e riem em riso de mofa, histórias contadas arrastadas pelo vento. Riem alto de rijo com a roupa na pedra e põem de branco a roupa lavada. As crianças brincam e a água canta, brincam na água felizes, velam no capim um negrito pequenino. E os gemidos cantados das negritas lá no rio ficam mudos lá na hora do regresso. Jazem quedos no regresso para a roça. Bonito, né? Então, ela faz uma referência aqui
a negritude. Então, a referência à negritude é a ligação do conceito ao sentimento, a sensibilidade rítmica seria, segundo o senegalês Senghor, o diferencial entre o africano e o europeu. Então, é bastante marcante isso nas poesias da Alda Graça, né, ou Alda do Espírito Santo. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais, vamos assistir a um vídeo que fala um pouco mais sobre essa poetisa. Olá, bem-vindos ao STP+. Completa hoje, 9 de março de 2016, 6 anos após a morte da poetisa Alda do Espírito Santo. A poetisa santomense, que foi uma figura das letras da construção da nação santomense e autora do hino nacional de São Tomé e Príncipe, faleceu em Angola, vítima de doença prolongada aos 83 anos de idade. Alda Neves da Graça do Espírito Santo, conhecida como Alda do Espírito Santo, nasceu na cidade de São Tomé no dia 30 de abril de 1926. Foi uma das mais conhecidas poetisas africanas de língua portuguesa. A poetisa e escritora já foi professora, ministra da Educação e Cultura, ministra da Informação e Cultura, presidente da Assembleia Popular da República Portuguesa e secretária-geral da UNIAS. No dia em que se assinala o 6º aniversário do seu falecimento, a União Nacional dos Escritores e Artistas Santomenses, criado por ela, não quis ficar indiferente à data. 6 longos anos nos separam da data do funesto desaparecimento físico de Dona Alda Espírito Santo, a saudosa presidente fundadora da União Nacional de Escritores e Artistas Santomenses. 6 anos de angustiante saudade de quem, tendo-nos deixado de forma tão pungente, continua, no entanto, tão viva entre nós, como que seguindo com rara atenção os sinuosos e incertos caminhos percorridos pela cultura em São Tomé e Príncipe. Para quem, como nós, a acompanhou no difícil processo de criação desta instituição, perdura a imagem plena de determinação do seu rosto, incentivando-nos a seguir em frente, como se o mundo estivesse a chegar ao seu termo e não devêssemos desperdiçar a ocasião de concretizar o sonho por todos tão almejado. Apesar do seu desaparecimento físico, a poetisa continua na memória dos santomenses através das suas obras, os seus feitos que fazem sentir na vida dos santomenses. Recordar Alda Espírito Santo é ainda assim para nós rememorar o exemplo de uma mulher em que a coragem, a frontalidade, a persistência, o inconformismo e o fervoroso amor próprio constituíram traços destacados da sua personalidade. É louvar a memória de alguém que nos deixou um legado vivo, traduzido pela doce tonalidade e o profundo humanismo dos seus versos, que, alertando-nos para o facto de estarmos todos do mesmo lado da canoa, despertam em nós a consciência de um intenso sentido coletivo e o pleno orgulho de sermos santomenses. Das suas obras destacam-se O Jornal das Ilhas, de 1976, É Nosso Solo Sagrado da Terra, Em Torno da Minha Bahia, Lá no Água Grande, Ilha Nua e entre muitos outros. Então, aqui agora nós temos o exercício número 26. No poema estão contemplados os elementos que o Senhor disse serem as marcas do negro, o ritmo e a emoção. Gente, então antes de a gente fazer aqui, vamos voltar. O que dá para nós entendermos sobre essa poesia? Tá falando o quê? Tá falando de algo repetitivo, do trabalho repetitivo das mulheres, né? Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas batem com a roupa na pedra. Por quê? Elas estão lavando roupa no rio, né? Batem e cantam modinhas da terra. Cantam e riem, e riso de mofa, histórias contadas arrastadas pelo vento. Então elas estão felizes cantando e rindo, riem alto de rijo com a roupa na pedra e põem de branco a roupa lavada. As crianças brincam e a água canta. Brincam na água felizes,
velam no capim um negrito pequenino, ó. Então eles estão brincando. E os gemidos cantados das negritas lá do rio ficam mudos lá na hora do regresso. Jazem quedos no regresso para a moça. Olha que lindo, né? Então tá contando aí não é a história, mas está contando aí da rotina dessas mulheres e dessas crianças. Tá? Então aqui, observe a marcação do ritmo na primeira estrofe. Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas batem com a roupa na pedra. Batem e cantam modinhas da terra. Vejam que tem um ritmo, é quase como se fosse uma música, tá? Agora eu quero que vocês continuem a marcar o ritmo no restante do poema para sentir sua musicalidade. Então, a partir daqui, ó, cantam e riem, né, até aqui o final, sublinhem aonde que vocês conseguiram sentir a musicalidade em cada estrofe, em cada verso, tá certo? Aqui, letra B. O poema lá no Água Grande despertou sua emoção? Que recursos são usados para se conseguir isso? Então, se vocês dizerem que sim, né, porque o poema, gente, ele apresenta muitos recursos que podem suscitar a emoção, como a narratividade, o ritmo, que a gente viu ali que tem uma musicalidade, né, que é muito gostoso de ler esse tipo de poesia, e a identificação do leitor com os momentos de alegria e de tristeza. Então, se vocês gostaram, ou se vocês gostaram por outros motivos, também podem colocar aqui na letra B. Agora o exercício 27. Localize no poema muitas referências ao ato de cantar, ao canto, e registre-as nas linhas a seguir. Então, ali nós temos as passagens: batem e cantam modinhas da terra, cantam e riem em riso de mofa, as crianças brincam e a água canta, e os gemidos cantados das negritas lá do rio. Então, gente, por que ele coloca tanto esse cantar aí nessa poesia? Certas tribos usam o canto como uma espécie de identificação das pessoas de seu grupo. Então, por isso que eles cantam, né? Cantam para festejar o seu nascimento, o início de sua educação, cantam a chegada à vida adulta, o casamento, a morte. Então, várias tribos têm essas características do canto para eles poderem se reconhecer, né? Para eles se identificarem. Então, é muito importante para eles o canto, e por isso que o autor faz aí essa referência ao canto, tá certo? Aqui, nesse caso, a canção pessoal também é usada pela comunidade como uma forma de lembrar alguém de sua verdadeira identidade e corrigir pelo amor caso ele cometa um crime ou um ato social berrante, né? Olha que interessante. Agora aqui, 28. O poema Ritmo, do poeta brasileiro Mário Quintana, dialoga com Lá no Água Grande. Em que consiste esse diálogo? Realize uma leitura comparada desses poemas para responder a essa pergunta. Então, façamos a leitura. Ritmo. Na porta varredeira varre o cisco, varre o cisco, varre o cisco. Na pia, a menininha escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. No arroio, a lavadeira bate a roupa, bate a roupa, bate a roupa, até que enfim se desenrola toda a corda e o mundo gira imóvel como um peão. Bem parecido com o poema que nós lemos, né? Então, o que a gente pode marcar que tem nesses dois poemas? Assinale alternativas que indicam recursos sonoros presentes nos poemas Lá no Água Grande e Ritmo. Então, tem um conjunto, gente, desses recursos sonoros, tá? E esses recursos sonoros, esse conjunto, contribui para a significação dos dois textos das duas poesias. Tá? Então, tem onomatopeia? Tem quando ele fala que varre o cisco, ele meio que faz o som da vassoura varrendo, tá? Escova os dentes, Ó, essa repetição dos S's parece que faz o tss,
da gente escovando os dentes. Então, tem sim onomatopeia. Tem reiteração de sons? Tem essa repetição de sons? Sim, tanto no da Alda Graça quanto desse do Mário Quintana. Temos a literação e a assonância? Sim, a literação e a assonância são as repetições de consoantes e de vogais, tá? A literação é a repetição de consoantes e a assonância é a repetição de vogais, ó. Bate a roupa, bate a roupa. Veja como repete. A varredeira varre o cisco. Olha a repetição do V e do RR aqui, né? Então, há sim a literação e a assonância. E a letra E, versos. Então, sim, são versos livres e ritmo solto e irregular, né? Não há rimas, não tem uma estrutura como segue um soneto, não tem a separação ali das estrofes, cada estrofe com uma métrica, com um ritmo bem marcado, tá? Então, todas as alternativas estão corretas. Tá? Então, tem onomatopeia, tem reiteração de sons, tem aliteração, assonância, versos livres e ritmo solto e irregular. Gente, agora experimente usar o seu talento quintiliano criando mais uma estrofe para o poema. Então, crie mais uma estrofezinha complementando esse poema. E assim a gente encerra a nossa aula, tá bom? Até daqui a pouco, alunos. Tchau!